Oi, gente, bom dia. Sou a Sara, nutricionista aqui do Camões Pinóquio, e vim mais uma vez conversar com vocês sobre um assunto que está todo mundo comentando, que é o uso da vitamina D no combate ao coronavírus. Então, vamos entender um pouquinho as funções da vitamina D e ver se realmente vale a pena a gente investir nela para combater o coronavírus. Então, para a gente conhecer um pouquinho da vitamina D, ela é um pró-hormônio que permite que o cálcio dos alimentos seja absorvido no intestino, né, para garantir que os ossos tenham poder de crescimento e reparação. Ela também mantém regular o funcionamento celular e neuromuscular. E quando age no nosso corpo, ela se transforma num poderoso hormônio chamado calcitriol. Ela é um micronutriente essencial, lipossolúvel. Ela precisa das gorduras para ser transportada. Ela é armazenada em grande quantidade, especialmente no fígado. Também está envolvida nos seguintes processos orgânicos. Está envolvida no equilíbrio do sistema imunológico, no controle da pressão arterial, na proteção contra a formação de tumores, na inibição de processos inflamatórios e no metabolismo dos carboidratos. Mas e afinal, ela pode ajudar a gente no combate ao coronavírus? A ciência ainda não encontrou uma resposta clara a essa pergunta. Por isso mesmo, não vem evidências para recomendar o seu uso no sistema imunológico. Vários estudos estão sendo lançados falando para a gente sobre isso. Então, a gente tem muitas pesquisas acontecendo, sem resultado ainda, mas a gente espera que em muito pouco tempo elas tenham algum norte para a gente acerca do uso dessa vitamina. Existem células no sistema imunológico que têm receptor de vitamina D. Isso quer dizer que ela tem um papel na defesa, mas qual papel é esse? Se ele é significativo ou não, ainda não temos evidências suficientes. Como eu falei, é um assunto bastante discutido e tem muitas pesquisas sendo realizadas nesse momento para responder as nossas questões. Pode ser que no futuro a gente venha a conhecer um papel da vitamina D no combate ao coronavírus, mas no momento não se tem dados para sugerir dose dessa vitamina, não havendo comprovação científica dos benefícios ou de dosagem segura, lembrando que tem efeitos colaterais na ingestão excessiva dessa vitamina. Como eu disse, ela é um pró-hormônio, então a gente não pode consumir em excesso, porque nós vamos ter consequências ruins. Além da saúde óssea, do sistema de defesa, os pesquisadores vêm testando as fronteiras da vitamina D em outras áreas também. A função clássica da vitamina D está relacionada ao metabolismo ósseo, mas com a evolução das pesquisas, percebeu que a atuação dessa vitamina não está somente nisso. Existem receptores em outros tecidos, como no cérebro, no músculo, nas células de gordura. Como se o nosso organismo, de modo geral, estivesse preparado para acatar essa vitamina. E no nosso organismo tudo tem uma explicação. Se eu tenho um receptor, é porque aquele tecido precisa desse nutriente. A gente só precisa de mais estudos para a gente saber direitinho como esse nutriente atua nesses tecidos. Há pesquisas investigando o papel da vitamina D no diabetes, nas doenças neurológicas, cardiovasculares, alguns tipos de câncer e entre outras condições de saúde. Por motivos também ainda em estudo, a deficiência de vitamina D é um problema no Brasil e no mundo. É um problema maior em países com maior latitude, com invernos severos, pois há menos exposição das pessoas ao sol. Mas isso não é apenas mais uma preocupação só nos países frios, né? Porque de 80% a 90% da fonte de vitamina D que a gente tem circulante no nosso sangue, ela vem da exposição solar. Então, a gente precisa estar exposto ao sol uma quantidade de tempo por dia para que ele se transforme dentro do nosso corpo em vitamina D. O que deve ser feito, então, tanto em crianças quanto em adultos, para a gente ter vitamina D? A gente precisa tomar sol nos horários adequados, por mais ou menos 20 minutos por dia.
Já os indivíduos jovens que têm uma vida ativa e praticam atividades ao ar livre geralmente não apresentam carência de vitamina D e não precisam se preocupar em suplementação nem para o coronavírus, nem para outras doenças. Atenção! Quem precisa ficar mais atento às quantidades de vitamina D? Os idosos, as pessoas internadas nos hospitais ou aquelas que estão acamadas em home care em alguma situação que não conseguem ficar expostas à luz solar, gestantes e lactantes, e os obesos, porque a vitamina D nessas pessoas ela é sequestrada pelo excesso de gordura, como a gente já viu lá atrás que ela tem uma atuação nos adipócitos, que são essas células de gordura. Indivíduos com doenças musculoesqueléticas, como osteoporose, raquitismo e osteomalácia, também precisam ficar ligados para a reposição dessa vitamina. Pessoas com síndrome de má absorção, como doença de Crohn, doença celíaca, por quê? A gente precisa que ela seja absorvida e quando tem um problema no intestino, essa absorção ela fica prejudicada. Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, pessoas com anorexia nervosa, pessoas de pele escura porque acham que não tem necessidade, pessoas com fibrose cística, com doença renal crônica que faça ou não diálise, pessoas com insuficiência hepática, incluindo os alcoólatras, porque a gente viu também que a maior reserva de vitamina D no nosso corpo ela acontece no fígado. E mulheres com idade próxima à menopausa. São essas que precisam ficar atentas à quantidade de vitamina D no organismo. Se você quiser garantir um cardápio rico nessa vitamina, você tem que se habituar a ler a informação nutricional dos alimentos que você compra no supermercado. Alguns alimentos são suplementados com vitamina D. Aqui no Brasil são poucos, mas existem. Tá? E precisamos investir nos nutrientes naturais, nas fontes naturais desse nutriente, que são os cereais, alguns enriquecidos, óleo de fígado de peixe, gema de ovo, peixes gordurosos como salmão, atum, sardinha, cogumelos irradiados, ou seja, que foram cultivados sob a luz do sol, e leites enriquecidos e seus derivados. A quantidade ideal desses alimentos é de 2 a 3 porções por dia para a gente conseguir bater a meta de vitamina D. Sinais de deficiência da vitamina D. Inicialmente não causa sinais no organismo, mas a longo prazo ou em caso em que os pacientes estão em estado grave, pode surgir os seguintes sintomas. Espasmos musculares são contrações involuntárias, raquitismo, crescimento ósseo prejudicado em crianças de 1 a 4 anos, dor ao caminhar, principalmente em crianças e adolescentes, alteração dos ossos pélvicos em adolescentes e estreitamento do canal do parto, osteomalácia, fraqueza muscular e fratura em adultos, osteoporose e atraso no crescimento dos fetos em gestantes. Cuidado, gente. Doses elevadas de vitamina D por longo período de tempo podem ser tóxicas e levar a níveis altos de cálcio no sangue e na urina. Esse efeito colateral pode levar a lesões nos rins e danos em ossos e músculos. Se você faz uso contínuo de algum medicamento e seu médico ou nutricionista aconselhar o consumo de vitamina D, é preciso dizer-lhe quais são esses remédios que você faz uso. Essa atitude se deve ao fato de que o nutriente pode interagir com alguns medicamentos e prejudicar os efeitos benéficos que eles produziriam no seu corpo. Dicas para prevenir a falta de vitamina D. Evite ficar muito tempo em locais fechados. Em vez de ir ao shopping, vá a um parque. Faça um uso racional da proteção solar. Tome um pouco de sol antes de passar o protetor solar, que faz bem, a gente precisa dessa radiação, e depois a gente aplica o protetor solar. Colabore com a suplementação aderindo a ela só se você se encaixa no grupo de risco e se foi recomendado pelo seu médico ou sua nutricionista. Capriche na alimentação, não deixando faltar alimentos que sejam fonte de vitamina D. E aproveite toda oportunidade de se expor ao sol. Só não precisa exagerar.
Era isso que eu queria falar para vocês. A gente precisa ser bem consciente com as informações que a gente recebe através da mídia, sites e jornais. A gente hoje ainda não tem uma base concreta para indicar a suplementação de vitamina D, mas a gente já sabe que ela tem diversas funções benéficas no nosso organismo. Então, a gente vai sempre conversar sobre essas coisas aqui, sobre alimentos, nutrientes e seus benefícios, tá? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.